Para você que está ligado no nosso canal, que essa noite seja uma noite de muita bênção para a tua vida. Estou cônscio de que há mandamentos de Deus, há direções de Deus que você precisa seguir e experimentar as grandezas e a provisão de Deus. Em nome de Jesus, aqueles que recebem essa fala, diga amém. Amém. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 35. Está escrito assim na palavra do Senhor. Deus disse a Jacó: suba a Betel, estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me enviou no dia da minha angústia, e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam, e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da sua grande árvore, próximo a Siquém. Versículo 5. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Versículo 7. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Até aqui. Sabe, há um versículo nesse texto que me chama a atenção, e eu quero convidar você a fazer essa reflexão comigo. E o versículo desse texto que me chama a atenção é o versículo de número 1. O versículo 1 desse texto diz assim: depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de teu irmão Esaú. Eu não sei quanto a você, queridos, mas eu acredito que Deus, Ele trabalha na nossa vida com comandos. Existem ordens que Deus estabelece para nós, cada um de nós, que precisamos estarmos cônscios, precisamos estar centrados nas nossas ideias, buscarmos inteligência e sabedoria para entendermos os comandos de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós deixamos de usufruir das benevolências de Deus por conta de um ouvido destreinado, por não termos um ouvido aguçado para escutar, para determos aquilo que vem de Deus, para dar os nossos ouvidos a Deus, e através da fala e do comando e ordem de Deus, nós podermos nos submeter. Existem 4 ordens que Deus deu aqui para Jacó, e talvez nesse momento que Deus dá ordens para Jacó, é o momento mais difícil da vida de Jacó. Eu não sei quanto a você, mas eu costumo dizer que crise é oportunidade. Quando eu vejo crise, eu vejo como oportunidade. E é exatamente isso que Deus quer fazer com você nessa noite, nesse lugar. Talvez você tenha entrado aqui numa crise tremenda, seja no relacionamento, seja na empresa, seja no teu emprego, não sei, uma crise existencial, talvez uma crise por não ver se cumprir na tua vida as promessas de Deus, na instituição de ensino, o desejo de uma formação,
e se confrontar com verdades e dificuldades, isso te proporciona uma crise. Mas crise é oportunidade. E é no meio da crise que Deus quer entrar com uma oportunidade para revelar-se a nós. Só quem entendeu. Por muitas vezes vai tudo muito bem, está tudo muito maravilhoso, e não damos oportunidade para ouvir a voz de Deus. Não emprestamos nossos ouvidos para entendermos a vontade de Deus para nós. É nos momentos mais difíceis da nossa vida que Deus sempre se revela para nos confortar e nos dar experiências tremendas com Ele. Deus quer que cada um de nós aqui tenhamos experiências tremendas com Ele. Existem muitos significados para o nome Jacó. Usurpador, enganador, são alguns dos significados para esse nome. Mas Jacó também quer dizer aquele que agarra, aquele que segura. E muitas vezes nós precisamos entender que há momentos na nossa vida que precisamos nos agarrar, precisamos nos segurar nas promessas de Deus. Precisamos lutar com Deus e não contra Deus. Conspirarmos com o Espírito Santo para que se cumpra em nós as suas promessas. Diga amém por isso. E o texto, queridos, diz que Deus deu um comando a Jacó, e que Jacó deu ordem aos da sua casa. Ou seja, o que esse texto revela é que Jacó recebeu um comando de Deus, recebeu uma fala de destino de Deus, recebeu uma direção de Deus. Mas Jacó, ao receber tal fala, tal comando, tal ordem, Jacó volta-se para a sua casa e também dá a mesma ordem, dá o mesmo comando. Quem está entendendo? E aí eu me lembro daquela fala: porque crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se a tua casa crê, ela será salva. Ninguém é salvo com a fé do outro. Eu ponho fé na tua fé, meu irmão, amém. Mas eu preciso ter uma experiência de fé. Dá um glória a Deus por isso. Então Jacó volta-se para a casa dele, após receber um comando de Deus, e arruma a casa dele. Ele ajusta a casa dele, para que ele e sua casa possa gozar da bondade de Deus. Quem está entendendo? Esse texto, querido, nos mostra que Jacó, ele construiu um altar para Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta: como tem sido a sua vida com Deus? O texto ensina aqui que para que a bênção de Deus se manifeste em nossas vidas, nós precisamos obedecer ordens. E aqui há 4 ordens que Deus deu para Jacó, e que Jacó obedece. Então nós precisamos obedecer ordens de Deus, precisamos obedecer comandos de Deus, precisamos obedecer a palavra de Deus. Então eu quero falar hoje, quero compartilhar hoje com você sobre a obediência que atrai a bênção. Primeira ordem que Jacó obedeceu, que Deus deu para ele, foi: levanta-te. Deus está dando um comando para você nessa noite. Deus está dando uma ordem para você que está aqui nessa noite: levanta-te. Você não foi chamado, você não foi chamada para ficar prostrada. Você não foi chamado para ficar prostrado. E o que nós aprendemos com isso? Aprendemos que Deus quer uma nova postura da nossa parte. Deus quer que nos posicionemos. Jacó não estava prostrado fisicamente, mas Jacó se encontrava espiritualmente prostrado e caído. E era um momento de dificuldade para ele. Mas Deus não queria ver Jacó
prostrado diante das dificuldades. E Deus não quer nos ver prostrados diante de dificuldades. Quais ordens Jacó obedeceu para ser abençoado? A segunda ordem que Jacó obedeceu para ser abençoado foi que Deus fala para Jacó assim: vai a Betel. Deus fala para ele: levanta-te, e diz para ele: vai a Betel. O que nós aprendemos com isso? Deus quer nos dar uma direção. Dá um glória a Deus aí. Sabe, queridos, para que a bênção de Deus se manifeste, temos que estar atentos à direção que Deus tem nos dado, a direção a qual Deus vem nos dando ao longo dos dias. Betel significa casa de Deus, ou seja, lugar aonde Deus escolheu para nos encontrarmos com Ele. Isso é Betel. Betel, queridos, é lugar de intimidade com Deus. Betel é lugar de adoração. Betel é onde podemos derramar a nossa alma diante de Deus. Então, estabeleça intimidade com Deus, estabeleça contato com Deus, estabeleça intimidade com Deus, para que você receba as direções de Deus. Estabeleça um lugar de encontro com Deus, para que você receba a direção de Deus. Existem alguns personagens aqui na palavra do Senhor. Uma dessas personagens é Ana, a mulher de Eucana, que entregou seu filho para a consagração, se tornou nazireu, é isso? Mas ela buscou ter intimidade com Deus, para ver na vida dela as promessas de Deus se cumprindo. Quem entende dela? Tem um outro menino chamado Asaf. Quando você vê a história de Asaf, os salmos de Asaf, você fica apaixonado. O Salmo 73 de Asaf, Asaf começa a contemplar as riquezas e as conquistas de ímpios. Ele começa a falar de tudo isso, mas porque o cara ganha muito, anda muito bem, e tem saúde boa, e vive bem, e de certa forma, Asaf começa ali a ter uma inveja do que ele via no mundo. É isso, professor? Mas o texto, logo a seguir, não me lembro aí dos versículos quais são, mas eu acho que o 6º ou 7º, começa a vir o arrependimento de Asaf. Asaf começa a reconhecer que o melhor de tudo é ele estar na presença de Deus e buscar ter intimidade com Deus. Queridos, não existe nada melhor na nossa vida do que termos intimidade com Deus. A intimidade que temos com Deus define quem somos. Existe diferença daquele que é e daquele que não é. Quem tem intimidade com Deus, conhece o coração de Deus. Amém? Terceira ordem que Deus dá para Jacó. E Jacó obedece para ser abençoado. A terceira ordem, Deus primeiro fala, levanta. Deus manda ele para Betel, dá direção para ele. E a terceira ordem, Deus habita ali. Fala para ele habitar ali, para ele ficar lá em Betel. O que eu aprendo quando eu ouço essa fala, Deus falando, fica aí, não sai daí, não sai da estrutura que eu te coloquei, mesmo que as coisas estejam difíceis, porque daqui a pouco tem algo grande para você ali na frente. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Deus quer que tenhamos perseverança. Precisamos perseverar nos projetos aos quais Deus nos inseriu. Seja num ambiente familiar, numa estrutura familiar, seja numa estrutura empresarial, seja numa estrutura de educação, de ensino. Mas nós não podemos nos tornar desistentes. A nossa geração não é uma geração de desistentes, mas a nossa geração é uma geração de conquistadores, que uma vez conquistado o território, vai lá e consolida o território conquistado. Não demole para o diabo na tua família, não demole para o diabo no teu emprego, não dê mole. Quanto mais você for chamado para a peleja,
maior deve ser o seu preparo. Os instrumentos necessários para as nossas conquistas já estão à nossa disposição. É jejum, oração, joelho no chão, palavra de Deus, palavra nossa com intimidade com Deus, ministrando ao coração de homens. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que tivéssemos vida, e não é qualquer vida, é uma vida em abundância. Dá um glória a Deus. Muitas vezes no meio da crise, no meio das dificuldades, nós logo desistimos, mas Deus está falando nessa noite para você: persevere aí, porque eu coloquei você aí. Muitas pessoas deixam de desfrutar das bênçãos de Deus, da graça de Deus, por não permanecerem no Betel de Deus, por não permanecerem na presença de Deus, por não permanecerem na casa de Deus. Precisamos perseverar para experimentarmos das promessas de Deus em nossas vidas. Não seja desistente. Lute por seu ministério, lute por sua casa, lute por seus sentimentos, lute por seus sonhos, lute por seus projetos. Persevere em nome de Jesus. Estamos afirmando nessa noite que a obediência atrai a bênção. Que essa igreja seja uma igreja de obedientes, tementes à palavra de Deus. Diga amém por isso. Que a sua casa seja casa de obedientes e tementes a Deus. Quarta coisa: quais ordens Jacó obedeceu para ser abençoado? A quarta ordem que Jacó obedeceu para ser abençoado é que Deus falou para ele: edifica um altar. Edifica um altar. Deus fala: levanta, vai para Betel, habita ali e edifica um altar. E o que nós aprendemos quando tratamos aqui essa fala de Deus, quando Deus fala para Jacó: edifica um altar ali. Deus quer comunhão. O altar é o lugar máximo da nossa intimidade com Deus. Altar significa sacrifício. Altar significa renúncia. Altar significa adoração. Altar significa envolvimento. Altar significa um sim para Deus. Altar significa relacionamento com Deus. Isso é altar. E nós precisamos ter relacionamento com Deus. Todos nós temos que edificar altares, pois o altar é a marca da comunhão com Deus. Diga amém por isso. Precisamos entender os propósitos de Deus, ouvirmos Deus, ouvirmos os comandos de Deus, ouvirmos as ordens de Deus.